Graças e paz, irmãos, uma excelente e abençoada noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, eu tô um pouco com dor de cabeça. Então, perdão, irmãos. A gente vai falar ainda em Coríntios 15, 12. E como o texto é um pouquinho longo, e eu preciso que vocês entendam o que ele quer dizer aqui. Então, eu vou começar de uma vez. E começa assim. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Gente, cuidado aqui, tá? Isso aqui não quer dizer que a gente vai ressuscitar de uma vez. O único que ressuscitou de uma vez foi Jesus, aquele que morreu, e Lázaro por um milagre. Uma menina também por um milagre. Mas para que se confirmasse que Jesus era aquele que fazia. Porém, a ressurreição dos mortos, ele vai falar aqui, são aqueles que já foram e que vão ser chamados no último dia. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Amém? Então, ele fala, se vocês dizem que não há ressurreição entre os mortos, mas Cristo ressuscitou. Então, como que não tem? E ele continua, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo então não ressuscitou. Seria uma lógica, né? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Cristo morreu por nós e se ele não tiver ressuscitado, se a gente não crê que há uma ressurreição diferente, né? Que a ressurreição não que alguns irmãos, né? Algumas pessoas creem, né? Então, Cristo não morreu por nós. Para ele provar que era Cristo, ele teve que ressuscitar. Então, se ele não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, Deus ressuscitou ali a Jesus. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, ele quer dizer, Deus ressuscitou a Cristo. Então, se a gente não crê nisso, então Deus não pode ter ressuscitado a Cristo. Ele é meio complexo o jeito que ele escreve, mas é porque é verdade. A gente questiona essas coisas e está escrito, é claro, é óbvio isso aqui. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis no vosso pecado. Vocês não creem que Cristo ressuscitou, então não existe fé naquilo que se prega e a gente permanece no pecado. Porque se ele veio para salvar dos nossos pecados, então se ele não ressuscitou, nossos pecados continuam. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, aqueles que confessaram a Cristo e serão no último dia escolhidos, eles então vão estar perdidos. Vão estar aonde? Então, teria que ter um lugar para estar. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é verdade. Se a gente só espera Cristo nessa vida, que Ele faça por nós só nessa vida, nós somos miseráveis. Que a gente está procurando o quê? Bens materiais, saúde, felicidade. E a gente está esquecendo a próxima vida de Cristo. A vinda que a gente vai subir para a glória. Então, é isso que ele está falando. Se nós procuramos Cristo somente nessa vida, miseráveis somos nós. Eu sou uma miserável e aqueles que creem nisso também é. Aí ele continua, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele faz uma afirmativa. E foi feito as primícias dos que dormem. Então ele vira para assim, sabe o que aconteceu? Cristo ressuscitou.
e ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, fez a primícia dos que dormiram, fez as primícias. Por quê? Porque assim como a morte veio por um homem, a morte entrou por quem? Pela questão adâmica, por Adão, né? Então, porque, como assim veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, a morte entrou na nossa vida por causa do pecado de Adão. E a morte foi retirada da nossa vida pela ressurreição de Cristo. É isso que Deus nos manda falar hoje. E se você crê no Cristo, creia no que Ele pode fazer lá na frente por ti, do que Ele pode fazer pela tua alma. Não cuida só do teu corpo físico, não cuida só das suas situações, não. Teu espiritual é muito necessário. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, a nossa morte física é por causa da nossa questão adâmica, né? Que nós somos descendentes de Adão. Mas seremos vivificados se a gente crer em Cristo. Se a gente confessar Cristo como nosso único Salvador. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo ressuscitou primeiro. E quando Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, serão vivificados. E eles também serão ressuscitados no dia da vinda. O ressuscitado aqui não vai ser o nosso corpo físico, não, viu? Então, não creia que a gente vai estar com a mesma aparência, não. É a questão mais do sobrenatural que ele está falando aqui. Depois disso virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e a força. Quando ele vier, a potestade, toda a força será aniquilada. Isso também tem em Apocalipse, tá? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, depois disso, não haverá mais mortes, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele todas as coisas que lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então ele fala aqui que tudo estará debaixo dos pés dele, menos as coisas que lhe sejam sujeitas. Potestade, morte, doença, tudo vai estar debaixo dos pés. E quando ele vier, quando Cristo vier, ele vem para entregar o reino ao Pai. E aí tudo será aniquilado. Isso também é uma promessa que está lá em Apocalipse. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos? Aí hoje vamos botar um pouquinho, sem ser batizar aqueles que incorporam, né, que se batizam pelos mortos, incorporam, acreditam que os mortos têm poder. Aí eles falam, então eles como se batizam então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Aí ele fala, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus.
digo para vergonha vossa. Então ele fala, olha, cuidado, cuidado. Ele fala toda a vinda de Cristo, tudo aquilo, por que ele morreu, por que ele ressuscitou. Ele mostra, ele fala, se você não crê nisso, que a sua fé é vã. E ele acaba falando que todo dia ele morre. E ele fala que, olha, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A certeza única que a morte teremos. Porém, ele fala, não enganais. As más conversações corrompem os bons costumes. E é uma coisa que a gente tem que vigiar. O que a gente conversa, o que a gente fala. Isso serve muito para mim também, né? Porque a palavra fala para mim, primeiramente, depois para a pessoa que a gente está falando. Então, que a gente vigie o que sai da nossa boca. Vigiais e não pecais, porque ainda não tenho conhecimento, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então, ele estava alertando para que aquilo que a gente prega seja seja uma vivência diária nossa. Amém? Irmão, desculpa, hoje a cabeça está me doendo mais do que de ontem. Mas vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube, Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rima. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom Adonai. Uma noite de paz.